pessoal, eu sou a Lorena Macedo e vamos dar início a mais um podcast do Conselho Regional de Medicina Veterinária de Minas Gerais. Dessa vez falaremos sobre as diretrizes de vacinação para pequenos animais. E para abordar esse assunto tão importante, está aqui conosco o Dr. Paulo Tabanês, médico veterinário, diretor do Hospital Veterinário Tabanês, em Brasília, pós-graduado em Clínica Médica, Cirúrgica e Oncologia de Pequenos Animais, mestre em Imunologia e Infectologia pela Universidade de Brasília e docente em programas de pós-graduação no Brasil. Possui experiência nas áreas de Clínica Médica, Medicina Interna, Doenças Infecciosas, Leishmaniose e Imunologia de Pequenos Animais. É membro fundador do Brasileish, grupo de estudos em Leishmaniose animal. Paulo, muito obrigada por aceitar o convite e seja muito bem-vindo. Obrigado, Lorena. Obrigado ao Conselho de Medicina Veterinária de Minas Gerais. Enfim, um assunto tão polêmico e tão importante, tanto para o médico veterinário quanto para os tutores, né? E de suma importância na proteção do filhote e do adulto, para que possamos prevenir doenças tão debilitantes e mesmo fatais e, por vezes, zoonóticas, né? Então, acaba se tornando o dia a dia do clínico de extrema importância. Isso mesmo. Então, vamos começar? Primeira pergunta é, a partir de qual idade o cão pode ser vacinado? Lorena, o cão, hoje a gente tem alguns guidelines, algumas diretrizes sobre vacinação em pequenos animais, tanto para o cão quanto para o gato. Em relação ao cão, o início da vacinação, de forma geral, né, porque a gente tem vários tipos de vacinas, acontece entre 6 e 8 semanas de vida. Por que eu digo de forma geral? Porque existem, pelos guidelines, vacinas que deveriam ser essenciais, ou seja, todo cão e gato deveria tomar pelo menos uma vez na vida, e vacinas opcionais, que são vacinas que dependem do critério médico veterinário, da avaliação clínica e, claro, da exposição desse animal, onde ele vive, que doenças são mais comuns na região, o hábito de vida, a geografia, todos os aspectos que o médico veterinário vai coletar durante a sua avaliação e primeira consulta, entendendo o estilo de vida daquele proprietário, daquele tutor e daquele animal. Então, dividido em essencial e opcional, considerando, claro, né, as essenciais, a gente começa essas vacinas entre 6 e 8 semanas de vida. E daí, continua o protocolo na infância de uma forma específica, que a gente deve conversar já, que é um pouco diferente do animal já em vida adulta. Então, a gente tem duas situações, a infância e a vida adulta, para as vacinas essenciais e também para as opcionais. Certo. Então, começando aí a segunda pergunta, né, relacionada a essa que você acabou de responder, quais são as vacinas que o cachorro precisa tomar e quantas doses de cada? E, além disso, qual o intervalo entre as doses? Tá, então vamos lá. Vamos considerar primeiro aquilo que é essencial. Hoje, as diretrizes recomendam que as vacinas essenciais para o cão sejam contra a sinomose, contra a parvovirose, contra a hepatite infecciosa canina, e no Brasil, a legislação local define que a vacina contra a raiva também seja uma vacina essencial. Logo, as essenciais são essas. As opcionais são todas as outras. Vacina contra complexo respiratório infeccioso canino, leishmaniose, leptospirose. Alguns guidelines defendem que a vacina contra a giardia deveria ser opcional no Brasil, outras colocam como não recomendada, e a de contra a coronavirose normalmente não recomendada por não haver subsídio técnico e necessidade de ser feita. Bem, quando a gente volta para a realidade do Brasil, nós temos vacinas que são múltiplas na maior parte das vezes, então elas são combinadas, o que às vezes dificulta a individualização do protocolo como deveria ser feito. Todas as diretrizes, elas têm ali no seu cerne ou algo em comum, que seria a primovacinação, entre 6 e 8 semanas, com vacinas com intervalo entre 3 e 4 semanas, sendo que a última dose das vacinas virais devem ser feitas após as 16 semanas. Então, isso é também uma base dos guidelines, que a última dose é sempre a mais importante, ela não deve ser antes de 16 semanas, sempre dali para frente, para transpor os anticorpos maternos. Também a questão essencial e opcional, a divisão dessas vacinas.
são pontos bastante discutidos e em comum dentro dos guidelines. Então, respondendo a sua pergunta, que vacinas o animal tem que tomar? Essencial, sinomose, parvo, hepatite infecciosa. Começa com 6 a 8 semanas de vida, com intervalos de 3 a 4 semanas entre elas, sendo que a última dose tem que ser com 16 semanas para frente, para que a gente transponha a interferência dos anticorpos maternos. Aqueles anticorpos que o bebezinho lá mamou quando nasceu, o colostro absorveu pelo colostro, e eles interferem a ação das primeiras doses de vacina, neutralizando esses patógenos que deveriam causar imunidade ativa. Logo, para transpor essa barreira, 16 semanas para frente, a última dose seria mais importante. E aí, o reforço, eu digo, a nova dose das virais pode ser feita com 56 semanas ou um ano após. Daí entra na fase adulta. Na fase adulta, de acordo com os guidelines, aí vai entrar toda a questão de individualização do protocolo, onde esse animal mora, o que ele está exposto também. Esse animal deve ser vacinado contra essas virais a cada 1 ano, 2 anos ou 3 anos, porque daí depende da soroconversão, de acompanhar esse paciente com títulos sorológicos e decidir qual o melhor momento que esse animal deve receber novos reforços durante a vida adulta. A vacina contra a raiva é um pouquinho diferente. Ela é feita a partir de 12 semanas de idade, uma única dose e o reforço dela anual, porque a duração de imunidade, de fato, é necessário que seja reforçada anualmente. Daí a gente tem todas as opcionais: leishmania, lepto, complexo respiratório. Elas vão ser feitas em idades diferentes porque depende dos protocolos. Por exemplo, complexo respiratório, se ela for via oral, se for via nasal, ela pode ser feita com 8 semanas de vida, às vezes até um pouco antes, e é uma única dose. A lepto normalmente está inserida dentro das múltiplas. Ela é uma vacina morta e ela precisa de 2 doses. A partir de 12 semanas de vida, vão ser feitas 2 doses também. E aí o reforço dela é anual, assim como o complexo respiratório. O complexo respiratório que for de mucosa, nasal ou oral, reforço anual. O complexo respiratório que for feito subcutâneo, ele tem que ser feito em 2 doses. Então, com 8 semanas, 3 semanas depois, uma segunda dose, e depois o reforço também vai ser anual. Contra a giardia, a mesma coisa. A partir de 8 semanas de vida, segunda dose com 3 a 4 semanas e o reforço também anual. A vacina contra a leishmaniose é um pouco diferente. Ela requer uma sorologia prévia, dentro de 15 dias não reagente, se faz no início do protocolo vacinal. Daí serão 3 doses, com intervalo de 21 dias entre elas, e é a partir de 4 meses de idade, ou seja, 16 semanas. E daí o reforço da vacina contra a leishmaniose é 1 ano após a primeira dose que esse animal tomou. E daí, sequencialmente, anualmente. Logo, a gente, com esse protocolo dessa forma, perfaz e consegue proteger contra as principais doenças e infecções que acometem cães e que, obviamente, nós temos vacina contra. Ótimo, completa a resposta. E, Paulo, essas vacinas, elas são dadas pelo governo? E se não, por quê? Tá. Para que o governo dê uma vacina em campanha pública, a primeira coisa que a gente tem que entender é: essa doença tem que ser zoonótica, ou seja, ela tem que ser transmitida entre animais e seres humanos. 2, essa vacina feita em campanha deve ter publicações que demonstrem que vacinar animais vai diminuir a doença na população humana. Com isso, se justifica o uso de dinheiro público para a contenção dessa doença. Então, quando a gente usa um dinheiro público, no caso de vacinação ou qualquer outra estratégia de prevenção de doenças em animais, o objetivo e o foco é a saúde do ser humano. Ou seja, trabalhos devem ter sido publicados demonstrando que essa estratégia vai reduzir a doença na população humana. Em relação a isso, o único trabalho, a única demonstração nas últimas décadas é a vacina contra a raiva. Ou seja, vacinar animais, cães e gatos, contra a raiva de forma
maciça, ou seja, populacional, em campanha, ela reduz drasticamente a doença na população humana. E por isso essa vacina é subsidiada e distribuída pelo governo. A gente tem, por exemplo, leptospirose, que é zoonoses, leishmania, que é zoonoses, mas a gente não mostra a redução da doença na população humana vacinando animais. Logo, isso acaba não sendo dado em campanha, assim como as doenças que são restritas ao cão, como sinomose, parvo, hepatite infecciosa. Aí realmente é obrigação do tutor conduzir e manter a saúde desses animais, uma vez que ele tem a posse responsável desse animal e deve, obviamente, salvaguardar a saúde e o acompanhamento desse animal. Certo, ótimo. Paulo, por que é importante seguir o protocolo completo de vacinação? Você falou um protocolo muito completinho, né? Qual a importância de seguir isso e qual que é o risco caso não sejam aplicadas todas as doses no animal? Olha, Lorena, a importância é que a gente vai, obviamente, com estratégia de prevenção, evitar a infecção, mas principalmente a doença e, muitas vezes, até a infectividade daquele indivíduo para outros. Então, a maior parte das vacinas, elas não previnem a infecção, que é o contato do patógeno com o animal. Ela vai prevenir que esse animal fique doente, às vezes que ele seja infectante, e claramente evitar a doença talvez seja um dos aspectos mais importantes, porque ela consome o animal, ela causa gasto financeiro, saúde do animal, e muitas vezes são doenças que matam aquele animal, que hoje é parte da família e, obviamente, deve ser tratado como. E é, obviamente, um ser vivo, é uma vida, então a gente tem que ter posse responsável. Logo, a prevenção ela é extremamente importante. A gente precisa começar a pensar em não estou gastando com prevenção, pelo contrário, eu estou investindo em prevenção porque a prevenção é sempre a melhor estratégia. É infinitamente melhor gastarmos e nos preocuparmos com a prevenção de doenças infecciosas, não só infecciosas, mas com doenças de forma geral, a se pensar em tratar esses indivíduos. Isso vale para o ser humano, isso vale para o cão, para o gato, para qualquer ser vivo de fato. Logo, faz parte da nossa família, algumas doenças são zoonóticas, outras não, compromete a saúde do animal e isso é extremamente importante se pensar em prevenção, até mesmo financeiramente. Então, quando a gente pula o protocolo vacinal, quando a gente não faz as vacinas, a gente coloca em risco a saúde desse animal e, por vezes, até a saúde dos seres humanos da comunidade. Por isso que é importante a gente manter as estratégias de prevenção, que não são só vacina. É vacina, é uso de ectoparasiticida para prevenir carrapatos, pulgas e mosquitos e patógenos são transmitidos por vetores. São os endoparasiticidas, porque, inclusive, muitos eumintos, vermes, eles acabam também sendo zoonóticos, passando isso para o ser humano. Então, tem tanto um contexto de prevenção que se deve ser bem traçado pelo médico veterinário lá quando recebe o filhotinho, o resto da vida e no animal adulto também, porque isso vai aumentar a longevidade, isso vai aumentar a saúde e, óbvio, vai prevenir doenças tanto para esse animal quanto para os seres humanos também. Por isso, não dá para ficar pulando o protocolo, não dá para não traçar adequadamente esse protocolo, né, porque a gente precisa manter esses indivíduos saudáveis. Sim, então são benefícios tanto para o animal, para o tutor e para a sociedade de forma geral, né? Exatamente. Paulo, por que na vacinação antirrábica apenas uma dose é suficiente e na vacinação polivalente é preciso realizar mais de uma dose? A gente não pode considerar... A gente, quando pensa em vacina, tem que entender que vacina não é tudo igual. Uma vacina contra vírus ela é diferente que se faz contra bactéria, contra protozoário, e ainda dentro das vacinas virais a gente tem a capacidade imunogênica daquela vacina, o adjuvante, se ela for morta, ou a vacina viva atenuada que se replica. Então, tem muitas coisas que estão envolvidas na imunização e na vacinação. Por que eu falei imunização e vacinação? Porque vacinar não significa imunizar. Vacinar é o ato de aplicar aquela vacina.
Imunizar é o quanto esse animal respondeu e se ele está realmente protegido. E isso tem interferência do produto, mas também da idade, da situação clínica que esse paciente se encontra, da comorbidade dos problemas que esse paciente tem, do protocolo vacinal escolhido. Eu falei sobre a interferência dos anticorpos maternos, e aqui reside uma das maiores falhas dentro dos protocolos vacinais, que é a escolha inadequada do protocolo e não completá-lo da forma adequada na infância. Então, tudo isso está relacionado em se vacinar e se imunizar o paciente de fato. Então, Lorena, quando eu penso na polivalente, na raiva, a gente está pensando em patógenos diferentes e eu estou pensando em estruturas de vacinas diferentes. A vacina contra a raiva é uma vacina morta, que requer adjuvante, algo que inflame e que atrai a resposta imunitária para a sua indução de resposta, que naturalmente já precisaria de mais doses. Contudo, a vacina contra a raiva é bastante imunogênica. Então, se faz um primeiro estímulo da resposta imunitária com uma dose só, após as 12 semanas por conta da interferência dos anticorpos maternos, e a resposta e a vacinação dela anual é capaz de completar essa imunidade, lidar com a imunidade, com a duração de imunidade. Diferente das vacinas virais, que são atenuadas e que muitas vezes precisariam de poucas doses. Contudo, como no filhote, tem uma interferência grande dos anticorpos maternos, esses patógenos que deveriam infectar uma célula, se replicar e induzir a imunidade ativa, no filhote tem um anticorpo materno que neutraliza. E aí ele não consegue infectar e causar, induzir a imunidade ativa naquele filhote. Por isso que no filhote eu preciso de várias doses, em especial a última é mais importante, porque transpôs o anticorpo materno que, com o passar do tempo, ele vai sendo eliminado. Então vai chegar um ponto que o anticorpo materno não consegue mais proteger o filhote contra a doença, mas também não se induziu ainda a imunidade ativa pelas vacinas. Então, a gente chama esse períodozinho de janela de vulnerabilidade. E por isso que no filhote a gente precisa de mais doses. Que é diferente o uso dessas mesmas vacinas no animal adulto. Ele vai tomar uma dose, se ele nunca foi vacinado na vida, ele vai tomar uma dose, e por segurança a gente faz uma segunda com 3 a 4 semanas. Então, na verdade, é o mesmo produto, em fases diferentes, a gente tem respostas diferentes pela interferência dos anticorpos maternos. E essa também é a diferença da raiva, porque é uma vacina bastante imunogênica também. Quando eu penso em uma vacina, por exemplo, contra a leishmaniose, não importa a idade. Na prima vacinação, sempre vão ser 3 doses, porque é uma vacina contra protozoário, feito por uma proteína que já tem uma duração de imunidade menor. Então, a gente tem uma outra percepção, uma outra necessidade. Uma vacina contra lepto, por exemplo, que é uma bacterina morta que precisa de uma resposta de reforço com 2 doses e uma memória sempre estimulada anual. Por quê? São produtos diferentes, com adjuvantes ou não diferentes, vivas ou mortas, que elicitam respostas diferentes com duração de imunidade diferente também. E depois de quantas doses eu posso passear com o meu cachorro? Bem, pensando no filhote, né, a gente só deve passear com esse animal, expô-lo a um ambiente que pode ter contaminação, expor ao contato com outros animais, após o protocolo completo. Então, o protocolo para as virais, sinomose, parvo e hepatite, acaba a partir de 16 semanas. Então, com 16 semanas, ele faz a última dose e, a partir daí, 7 a 14 dias, onde essa imunidade já está robusta, é que esse animal pode ser exposto. Lembrando que vacina não é produto mágico, né? Então, assim, não existe vacina 100%. As vacinas previnem doença e infectividade a maior parte das vezes. Então, expor o animal, quebrar o protocolo, não realizar o protocolo adequado e também fatores relacionados aos produtos, ao animal em si, a como é feita essa vacina, de onde vem, como ela é armazenada, como que tudo isso é manejado, também enfraquece esse elo de vacinar e imunizar.
Então, são vários critérios a serem observados. Sobremaneira, exponham os animais quando o protocolo estiver realmente completo e de forma adequada. Pensando na viral, tá, Lorena? A gente não está falando aqui de complexo respiratório, de leishmania, de giardia, nada disso. Tem algum problema atrasar a vacinação do animal? E o que fazer nessa situação? Existe um tempo máximo de atraso permitido? Olha, não é bom atrasar porque você impacta na soroconversão e na resposta desse animal de uma forma que a gente nem consegue mensurar direito. Então, o intervalo na infância entre as vacinas virais é entre 3 e 4 semanas, de acordo com como subsidia os fabricantes da maior parte das vacinas que nós temos no Brasil e fora. Claro, ah, o tempo, o tempo máximo entre uma dose e outra, de forma geral, para as virais, não deveria exceder 5 a 6 semanas. E o tempo mínimo também não deve ser menos de 15 dias. Por quê? Quando você faz menos de 15 dias, você interfere na próxima vacina, porque eu tenho um mecanismo que é induzido pela produção de interferon-alfa que impede a replicação dos patógenos numa próxima vacina, e isso dura em torno de 14, 15 dias. Por isso que o intervalo mínimo não deve ser menos de 15 dias, entre 3 e 4 semanas, ou seja, 21 e 30 dias, mas o máximo também não deve passar de 5 a 6 semanas, pensando, obviamente, nas virais. Mas o que recomendam os fabricantes? 3 a 4 semanas, a gente precisa, de certa forma, seguir aquilo que o fabricante recomenda nesse quesito, né? E o que os guidelines também preconizam. Agora, esse animal, digamos, veio com 2 meses você fez uma dose de viral, 3 meses você fez a segunda e ele sumiu. Ele apareceu na sua clínica com 6 meses de idade. E aí, preciso começar do zero? Não, ele já passou das 16 semanas de vida. Então, você vai fazer uma dose da viral e um reforço dela. E depois vai virar a cada ano, 2, 3 anos, de acordo com o protocolo que você for seguir e a sua conversão desse paciente. E isso é viral, Lorena. Quando a gente pensa em leishmania, isso é diferente. Quando pensa em giardia, é diferente. Tá? Então, se ele atrasar, por exemplo, a vacina contra a leishmaniose, na prima vacinação, se ele atrasar mais de 7 dias, ele tem que ser feito uma quarta dose. Se o reforço for anual, aí e passou mais de um mês, aí ele deve fazer uma nova sorologia e repetir todo o protocolo. Lepto sempre é 1 ano. Então, se ele atrasou muito após esse 1 ano, ele vai ter que tomar 2 doses. Então, esse cuidado tem que ter o conhecimento de cada patógeno e de cada vacina para que a gente tenha realmente uma imunização efetiva. É importante fazer algum exame de sangue antes da vacinação? O importante, Lorena, é que esse paciente esteja clinicamente bem. A gente tem que vacinar um animal, que aí entra também na resposta que esse indivíduo vai ter. A diferença entre vacinar e imunizar. Se você vacinar um animal que está doente, que está debilitado, com febre, enfim, com algum processo infeccioso ou não, pode ser que você esteja vacinando esse animal, mas ele não vai estar imunizado, ele não vai soroconverter e ter a resposta máxima que a gente precisa para ter a proteção. Portanto, é preciso um bom exame clínico. Não há um padrão sobre eu tenho que fazer tal ou qual exame. Não existe isso. O que existe é que esse animal tem que passar por uma avaliação clínica. E é a partir dessa avaliação clínica, quando se identifica algum processo, é que se deve barrar ou não o processo vacinal, começá-lo ou não, de acordo com a condição que esse paciente se encontra. Certo. Bom exame clínico, então, é fundamental. E Paulo, posso comprar as vacinas em um pet shop ou uma casa de ração e aplicar em casa eu mesma, pensando aí que eu sou uma tutora? Não é recomendado, Lorena. Por quê? A vacinação ela é um ato médico. Vacinação é ato médico, ponto. Então, se você não é médico, você não deve fazer. Nem o balconista de agropecuária, nem o dosador e o banhista do pet shop, nem o proprietário, nem o tutor. Ponto final. Isso é ponto pacífico. É um ato médico, deve ser realizado pelo médico, justamente por quê? Porque não é simplesmente aplicar um produto, não é simplesmente fazer uma medicação. Vacinação, ela depende do protocolo escolhido, da fase,
da idade do animal, da condição do animal, daquilo que você quer individualizar naquele protocolo, e hoje a base dos guidelines é individualização de protocolo, prima vacinação e a separação de essencial e opcional. Logo, só um médico veterinário será capaz ou estará capacitado para decidir isso. Então, não deve ser feito definitivamente. É muito individual, né? Existe muita coisa por trás de só aplicar a vacina na hora. Exato. Paulo, e se uma pessoa adota um animal, o animal já é adulto, ou então ele não tem histórico de vacinação, o que fazer em relação a isso? O que fazer em relação às vacinas? Bem, esse animal não tem nenhuma vacina, ou se tem, você não sabe, ele foi achado na rua, aparentemente adulto. Ou foi adotado de uma ONG ou de um VZ, enfim, não tem história. Você pode fazer o seu exame clínico completo, pedir o check-up dos exames básicos para saber como está esse animal, pedir, por exemplo, uma sorologia para hepatite, sinomose e parvovírus, porque daí a gente consegue ver títulos de anticorpos. Para essas 3 virais, títulos de anticorpos significam proteção. A gente não consegue, pela sorologia, diferenciar o que é infecção do que é vacinação ou exposição prévia. Mas a gente, se o animal estiver clinicamente saudável e se tiver títulos de anticorpos, ou esse animal foi exposto, teve a doença e se recuperou sozinho, foi tratado, mas enfim, ficou ok, ou esse animal foi vacinado. E aí a gente pode postergar essa vacina ou não baseado nos títulos. Em relação à raiva, eu também posso pedir titulação, mas não faz tanto sentido esperá-lo. Então, esse animal talvez deva ser realmente vacinado contra raiva, vacinado contra as virais também, porque às vezes o custo-benefício entre esperar a sorologia chegar e iniciar o protocolo, talvez valha mais a pena já iniciar o protocolo em alguém que tem um histórico desconhecido. Para fazer a vacina contra a leishmaniose é necessário uma sorologia, então a sorologia deve ser pedida e aí daí o início do protocolo vacinal. E para o complexo respiratório, não. Ele também já pode ser feito imediatamente, tanto intranasal oral ou parenteral. Então, dentro de cada um dos tipos de vacina, a gente tem posturas diferentes. A lepto, com certeza, também deve ser feita, mas ela já está dentro da múltipla, então quando você optar por fazer sinomose parvohepatite, muitas vezes a lepto estará junto e é necessário, obviamente, uma segunda dose. Então, para finalizar, existe algum guia ou material orientativo que você indica para os profissionais lerem sobre a vacinação? Com certeza, Lorena. Hoje a gente tem excelentes guidelines. Guidelines e diretrizes são papers, são trabalhos publicados por conjuntos de especialistas que se juntam no mundo. Então, de várias áreas, clínica, infectologia, imunologia, são especialistas renomados que se reuniram para trazerem aquilo que tem evidência científica publicada e protocolarem num consenso, numa diretriz para orientar o médico veterinário sobre um determinado assunto. Nesse contexto, a gente tem vários guidelines relacionados à vacinação, regionalizados na Europa, nos Estados Unidos, até para a América do Sul, e cada vez mais orientado a se direcionar para a realidade daquele país. Então, a gente tem guidelines do ASAVA, AHA, tem o Colavacq, enfim, hoje os mais preconizados no mundo são o do ASAVA, do ASAVA e do AHA, que são americanos, para que a gente possa, europeu, para que a gente possa nos orientar, para que a gente possa se orientar quanto à vacinação no dia a dia do clínico. Claro, sempre vai se individualizar o protocolo, sempre vai se colocar na realidade em que nós nos encontramos. Por exemplo, sinomose é uma doença extremamente comum no Brasil. A gente atende toda semana. Lá fora, não é tanto. Lá fora, a gente tem uma imunidade populacional maior do que no Brasil. Lá fora se vacina muito, ou na verdade se vacina muitos animais pelo menos uma vez na vida. Aqui no Brasil, o que a gente faz? A gente vacina muito um animal só, ao invés de vacinar grande parte da população. Isso não gera imunidade populacional. Então, tem várias diferenças entre países, não é só Estados Unidos, Europa e Brasil. Tem a Ásia, tem a China, tem o Japão, tem a América do Sul. Cada país tem uma abordagem, muitas vezes, peculiar e que a gente precisa entender para, de fato, individualizar
esse protocolo. Então, tem vários guidelines aí que são interessantes, como a RAI e o VASAVA, que a gente deve aplicar no dia a dia, a nossa realidade, obviamente. Isso mesmo, sempre manter atualizado, né? Procurar saber o que está acontecendo de novo, que eu acho que isso é muito importante. Paulo, então era isso, excelentes respostas, muito obrigada, né, por contribuir com esse assunto tão importante, né, para a clínica médica, para os médicos veterinários de forma geral, é um assunto realmente relevante e rotineiro, que impacta não só a saúde dos animais, a saúde da população, a saúde única, né, como um todo. Então, sua contribuição foi muito rica aqui para o nosso podcast. Muito obrigada, tá? Em nome do Conselho, eu gostaria de te agradecer sua participação. Eu que agradeço, Lorena, agradeço o convite, a lembrança do Conselho de Medicina Veterinária de Minas, e espero ter contribuído um pouco mais para a nossa classe, um pouco mais para os colegas, para que a gente consiga uniformizar obviamente, contribuir para a medicina veterinária, para a saúde única, para a saúde dos pets, para a saúde da família também. Tá bom? Muito obrigado e até breve. Com toda certeza. Obrigada, Paulo. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.